Olá, boa tarde. Hoje é dia 27 de julho de 2018, no ar o programa Fundos Imobiliários. No ar mesmo, você vai ver já que hoje esse no ar tem outro sentido. Converso hoje com um investidor que está acostumado a ver os fundos imobiliários por cima. Mas não é por altivez ou pelo ego, não. É porque ele é piloto de avião e lá de cima tenho certeza que nas decolagens e nos pousos ele fica identificando lá, olha o meu predinho ali, olha o meu outro ali, já ele vai contar isso para vocês. Converso já com Sandro Mazarin, que é advogado e piloto, piloto comercial e investidor de fundo imobiliário, apaixonado por fundo imobiliário. Sempre falo aqui, eu gosto de receber gestores para que a gente veja a cara de quem pilota o nosso dinheiro, mas também gosto muito de trazer investidor, que é gente como eu e como você, para trocar ideia, para pegar a experiência, para pegar a sapiência do investidor. Não precisa ser especialista em finanças, pode ser advogado, pode ser piloto, pode ser arquiteto, pode ser o que for. O mercado de fundo imobiliário é aberto para todo mundo e é simples de investir para todo mundo. Chega de introdução, né, Sandro? Já tá aí louco para decolar, né? Faz parte, né, Arthur? Obrigado por ter vindo, viu? Uma boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Para poder falar aí um pouquinho da indústria aí dos fundos imobiliários aí, né? Eu tenho certeza que você é um apaixonado, porque eu não conheço nenhum piloto de avião que não faça por paixão isso. Sim. Tudo começou, né, em 2010, né? Não tinha qualquer ligação com esse mercado de fundos imobiliários. E tinha ligação com o mercado financeiro, né? Tinha. Trabalhei já na área bancária, trabalhei inclusive numa corretora, né, há muitos anos atrás. E assim, aí veio com o tempo um pouco ocioso na época, em 2010, comecei a pesquisar, comecei a verificar. Antigamente aplicava muito em renda fixa, LCI, LCA, CDB. E posteriormente aí eu verifiquei que, né, precisava de uma mudança, queria um pouco mais de, né, o pessoal fala aventura, mas a gente não vê aventura nenhuma em fundo imobiliário, né, que o pessoal costuma dizer e é uma realidade, né, por mais errado que você faça ou qualquer erro que tenha nos fundos imobiliários, você acaba acertando de certa forma, porque dificilmente você perde alguma coisa em fundo imobiliário, né, é muito difícil. E uma coisa assim, fascinante de você acompanhar, de você ter no dia a dia, de você dizer que é dono de um imóvel, né? Um imóvel que jamais você conseguiria comprar na integralidade, né? Eu brinquei aqui que quando está sobrevoando a cidade de São Paulo, você fica vendo os imóveis lá, é verdade? Sim, não, é interessante. A gente consegue identificar os locais, né? E às vezes assim, né, a gente acaba até passando às vezes por mentiroso, né, Arthur? Porque a gente fala, tem uma parte daquele imóvel, tem uma parte daquela ali, e o pessoal fala, pô, o cara não fica nem vermelho, né, em falar que tem um imóvel desse, né, um mentiroso, né, mas não é a realidade. Tem a fração ideal de um imóvel. Exatamente, lá, né? E assim, é engraçado porque todo investidor pode, né, aquele mais simples, preciso de muito dinheiro, não precisa de muito dinheiro. Eu falo isso no e-book, começa pequeno. Mesmo que tenha dinheiro, começa pequeno, compra um pouquinho só e observa, né? E aí depois vai sentindo segurança aumentando. Foi assim com você, a hora que você resolveu que queria alocar além da renda fixa em outras classes de ativos, conheceu o fundo imobiliário? Sim. Começou pequeno? Sim, eu comecei, na realidade, o que aconteceu? Eu comecei a estudei alguns fundos, verifiquei alguns ativos que se identificaram comigo, e acabei comprando assim uma cota desse, uma cota daquele, uma cota daquele. Porque o que acontece? Ele te faz, né, você estudar, você conhecer, e você tem uma cota e você acaba conhecendo a sistemática do fundo. Isso. Né? Então essa é a realidade. E aí você vai adquirindo a confiança e vai comprando 2 cotas, 3 cotas, 4 cotas. Quando você vê, você está com, né, uma quantidade X de cotas, né, e vai fazendo a diversificação e cada vez mais estudando mais, né? Porque hoje, se você deixar de estudar, né, você está comprando uma coisa que você não conhece. Mas esse estudo ele acaba acontecendo meio que por prazer, né? Porque você se interessa por aquilo que está investindo, né? Sim. Acho que pela proximidade, pela facilidade de entender. Diferente do mercado de ações, que eu também gosto do mercado de ações, sou investidor no mercado de ações. Mas falava, vou investir numa petroquímica. Caramba, eu não entendo nada de petroquímica.
eu vou investir num fundo imobiliário, eu passo, vejo o imóvel e entendo a lógica do que está acontecendo lá, né? Acho que essa proximidade é que nos gera curiosidade, e da curiosidade chega ao estudo. Exatamente. Os imóveis de fundo imobiliário é uma coisa mágica, né? Que você consegue ver o que você tem, você consegue ver se está alugado, se não está alugado, você consegue acompanhar, a contabilidade dele é diferente de uma contabilidade de uma indústria dentro de ações, né? É uma contabilidade, não é uma contabilidade difícil de você conhecer, né? Pagou tanto, tirou as taxas, né? O básico ali, sobrou tanto, é o que tem que ser distribuído, entendeu? Então assim, não tem tanta mágica, né? Você não precisa fazer um curso super, hiper, né? De contabilidade. Para poder entender como funciona um fundo imobiliário. Ele é super simples e assim, acessível, né? A qualquer pessoa do mercado. E a proximidade com os gestores, né? Você falou, começou a comprar um pouquinho, uma cota de cada um. Deve ter começado pelo mercado de lajes corporativas, que nessa época era a grande maioria do mercado. Sim. E aí depois começa a se interessar em diversificar a carteira também por segmentos do mercado imobiliário. Sim, quando eu comecei, eu só tinha fundos, né, como o pessoal diz, fundo de tijolo. Né, não tinha nada de papel. Legal. Né, até porque estava saindo de LCI, LCA, uma coisa, eu não queria saber de papel, estava, né, interessado no tijolo. E aí você, como já tinha te falado, a gente compra uma cota desse, uma cota daquele, aí você passa a conversar com gestores, ir até o gestor, que assim, não é nada de outro mundo, que não, mas esse cara não vai me receber porque eu tenho uma cota. Não, engano seu. Você chega lá, o cara te recebe muito bem, te explica, não quer nem saber quantas cotas na realidade você tem. Né? Então você acaba fazendo parte desse universo e acaba ganhando também confiança nessa situação. Aí você vai comprando um pouco mais e depois você vai diversificando e vai entrando papel também. Né? Você vai conhecendo, né? a fábrica a indústria dos Hoje fundos. você investe em fundos de CRI, investe em fundos de papel também. Também. E hoje eu tenho 100% do patrimônio em fundos imobiliários. Sim. Então, e aí nessa sua rota de investimentos, você investe em fundo imobiliário pensando na sua aposentadoria? Sim. É sempre no longo prazo. Né? Nesse momento você não usa os rendimentos, você reinveste os rendimentos? Sim. Todos os meses eu tenho a oportunidade de reinvestir e na sobra também, né? A gente paga as contas, tal, na sobra que tem a gente acaba também colocando em fundos imobiliários. A gente acaba dizendo que é até um vício, né? Você fica esperando ali cair a renda do fundo imobiliário para poder comprar alguma coisa, para, né, tá movimentando a situação, né? Uma coisa, né, viciante. Virou um mês, tem 15 dias para pensar onde vai investir, e no dia 15 vai alocar. Exatamente. Então foi aumentando essa posição ao longo do tempo, foi se sentindo seguro, saindo da renda fixa e hoje tudo fundo imobiliário. Tudo fundo imobiliário, 100% fundo imobiliário. E hoje, assim, analisando, estudando ainda outros mercados, não consigo ver um outro sistema financeiro aí, uma aplicação financeira que possa bater o fundo imobiliário hoje. Hoje eu acho que o fundo imobiliário ele te paga muito bem e a segurança que ele te dá também, né? Porque qualquer problema que você tem um imóvel físico que está ali, na pior das hipóteses, vai ser repartido e dividido aí entre os cotistas, né? Então dificilmente você tem uma perda nesse mercado. O mercado financeiro ele não é diferente da vida ou do resto do mundo. Tem problema, de vez em quando dá problema. Mesmo que não seja um problema em si, o mercado tem ciclos, assim como a vida e tal. Exatamente. Mas você não... É muito difícil passar por um evento traumático, né? É isso que você está querendo dizer. Sim. É muito difícil, né? É um mercado realmente que faz com que você cada vez mais entre dentro dele, né? Você vai... se interessando cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, tudo quanto é sobra, tudo que acontece ali, você já corre e coloca em fundo imobiliário. Hoje eu posso dizer que você é um investidor experiente de fundos imobiliários. Hoje eu já estou 8 anos já no mercado, já em fundo imobiliário, né? Eu vou contabilizar, não em anos, você está em 2 crises, né? Porque começou em 2010, viu aquela alta forte até 2012, início de 2013, aí veio uma primeira crise. Sim. Como é que foi a primeira crise? Então, assim, eu acho que você tem que ter uma serenidade, né? Saber lidar com essas crises, né? Então, assim, eu, na realidade, quando veio a primeira crise que acabou caindo, eu acabei comprando ainda mais, né?
E logo depois já veio, né, houve a recuperação, então você acaba... Fim de 2015, foi uns 2 anos e meio lá de um período chato para quem investe. Né? Sim, mas é uma coisa que assim, você tem que ter paciência, né, e aguardar também, não é uma coisa, porque assim, às vezes tem gente que fala, pô, não, começou a dar uma quedinha, já vende tudo, tal, já vai naquela foiteza, tal, tudo, e assim, no mercado, nesse tipo de mercado, você não pode ser afoito. Você tem que ter calma, você tem que estudar melhor a situação, ver o que está acontecendo, ver se você não errou, né, numa diversificação, em uma situação que você pode mudar e de repente o erro é seu, não é nem o erro do mercado, você entendeu? Isso era uma das coisas que eu até já tinha comentado que eu queria saber. Quais erros você acha que cometeu e que não cometeria mais nesse tempo todo aí de mercado? Então, de início, além de, né, como eu te falei, a gente às vezes estuda, comprou uma cota, 2 cotas, 3 cotas, acaba estudando o fundo, mas nem sempre às vezes é o suficiente. E você acaba agindo por impulsividade. Aí você vê que caiu um pouquinho, tal, nossa, tal, super, né? Vou lá e vou comprar, vou encher, como o pessoal fala, vou encher o balde, né? Disso aí, nossa, ficou mais barato, né? Aumentou, né? Aí você acaba comprando. Hoje eu já não penso mais dessa forma. Hoje eu procuro estudar, saber por que caiu. Posso até comprar mais, mas... Depois de entender o porquê da queda. Tem que entender o porquê da queda, se foi uma coisa momentânea, se é uma coisa que vai se perdurar, até porque é um fundo de longo prazo. Se é longo prazo, você tem que pensar lá na frente, né? Não... Né? Eu acho dessa forma. E na alta também não é só porque está subindo que é para aumentar a posição? Não, também não. A gente tem que saber. Às vezes, de repente, tá na alta, mas é um fundo bom. É um fundo que futuramente ele vai subir ainda mais, ele vai te dar um rendimento ainda maior. Então, eu acho que vale a pena. Né? Você vende de vez em quando? Troca um pouco de posição, muda de carteira ou não? Às vezes o que acontece? Devido aí a alguns percursos do mercado, aí, a gente passa a reavaliar a carteira de certo em certo tempo. Então aí às vezes acaba fazendo alguma troca pontual, um pelo outro ali, mas nada assim que seja assim, né? Não é o hábito. O objetivo não é girar. Não, o objetivo é manter a carteira, sempre adquirindo mais fundos, por isso o estudo, né? Você adquirir com qualidade, para que você não tenha que ficar fazendo esse giro e essas trocas todo momento, todo instante, né? E nesse tempo todo, 8 anos e 2 crises, sim. O que você viu de mudança no mercado de fundo imobiliário? Então, antigamente a gente tinha muito pouca informação nesse mercado, né? A gente tinha que procurar bastante e hoje não. Hoje a gente já tem grupos de WhatsApp, nossa, nem fala. Nós temos Facebook, nós temos aí, né, blogs aí diversos no mercado, né? O próprio investidor de fundo imobiliário, a gente costuma até falar que isso daí não agrega só no mercado financeiro, mas na amizade também, né? A gente faz muita amizade dentro desse mercado. Sim. E você passa a adquirir conhecimento, né? Então, você conversa com sempre em alguma conversa, alguma coisa nova você tira daquela conversa, então coisas novas que você fica sabendo. Então, assim, quanto mais tempo vai passando, mais você vai ficando, vai trazendo para ti mais conhecimento e você vai ficando mais seguro para poder investir nos fundos imobiliários, né? É dessa forma que... Então, a disposição de informação, você acha que foi a principal mudança nesse período? Sim, teve bastante, inclusive até por parte dos gestores, né? Foi bastante difundido em relação aos relatórios, que antigamente faltavam muitos detalhes, né, que não deixava, às vezes, o investidor seguro. Né? Hoje, isso mudou muito. Hoje, o gestor se aproximou do investidor, né, e ele passou a ver qual era a necessidade que o investidor tinha para poder entender aquele relatório. Então, ele divulga hoje um relatório um pouco mais completo, mais, né, cheio de informações, onde o cara pode tirar as conclusões ali em relação no próprio relatório, né? Ele não precisa correr muito atrás de informação. Sim. E isso mudou, não sei se depressa, mas continua aperfeiçoando. E a gente está passando por um momento em que eu percebo, conversando com gestores, com as pessoas, que essa preocupação com a relação com investidores vem aumentando no mercado, por parte das instituições. Todos eles pensando o que eu posso, não todos eles, mas boa parte, o que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso me comunicar melhor? Que informação a mais eu posso dar?
fora os que participam dos grupos de WhatsApp, e falam, tá bom, então a gente vai fazer e colocar isso num relatório para todo mundo e tal. Sim, sim, isso aproximou demais, né, o investidor do gestor. Né? Como tinha dito antigamente, você tinha acesso com o gestor, mas desde que você ia até ele, que você marcasse um horário com ele, etc. Né? Hoje não, hoje você tem acesso com o gestor numa rede de WhatsApp, num grupo de WhatsApp. Sim. Você tem gestor hoje participando de grupo de WhatsApp para saber entender qual é a necessidade do investidor. Né? Então você tem ali um liame ali que você consegue diretamente já tirar suas dúvidas, entender o que está acontecendo, de repente não está no relatório, mas extra relatório ali você fica sabendo do que realmente está acontecendo. Né? O que eles estão dispostos a vir falar, né? Eles vêm aqui, eles conversam com o Baroni, eles conversam com o pessoal do Clube FI, lá com o Thiago Tucci. Sim. É um acesso à informação que você estava falando que não tinha antigamente. Tira aquela má impressão, né, de um mercado, é um mercado fechado, é um mercado que só entra o pessoal que tem conhecimento, que sabe a respeito do assunto e, né, não adianta entrar nisso, vou perder dinheiro, vou isso ou aquilo. Não, os próprios gestores se deixam à vontade para que você entenda como funciona o mercado. Né? Tem até gestor que você liga, você não entende, ele te dá uma aula no telefone de como funciona o mercado, né? Acho que todo mundo é muito apaixonado nesse mercado de fundo imobiliário, investidores e profissionais. Sim. Você liga para o gestor querendo uma explicação, ele fala, vou bater um papo de um negócio que eu gosto de falar, né? E aí a conversa às vezes você liga para um gestor, eu mesmo acabei ligando para um gestor, conversando a respeito de um assunto, acabamos marcando um almoço, o almoço se estendeu, acabou entrando em outros assuntos, acabou virando um amigo, hoje você liga para o gestor, você marca um chopp com o gestor, você vai bater um papo. Então, assim, agregou não só uma boa amizade, como também um amplo conhecimento e te deixou mais à vontade para você poder perguntar, para você saber a respeito do fundo que ele está tocando ali, né? Diz uma coisa, diversificação acho que é um ponto importante que você já tinha falado. Sim. E eu falei na abertura que falei do e-book, falando, olha, é para você levar para os seus familiares, para os seus amigos e tal. Você levou fundo imobiliário para os familiares, você estava me falando. Sim. Hoje, meu pai tem fundo imobiliário, né? Hoje ele tem 73 anos. Eu tenho minha tia também, que também aderiu aos fundos imobiliários. Então, assim, não são conhecedores, não vieram do mercado financeiro, não conhecem a respeito do tema, mas sempre alguma coisa, né? É até engraçado que, às vezes, a gente passa em algum lugar, eles olham e falam assim, esse prédio bonito aí, eu tenho alguma coisa dele? Então, assim, né? É uma coisa que já está entrando, né? E assim, é interessante porque, assim, eles já estão na fase de complementação de renda. Sim, estão usufruindo da renda, né? Sim, então, assim, o que acontece? Hoje é mantido, né? Às vezes tem uma sobrinha, você acaba comprando mais alguma coisa, mas, assim, o foco hoje é usufruir a renda. Sim. Já estão lá na frente, né? Então o que acontece? Se sentem mais tranquilos, porque sempre tem forja o orçamento um mês ou outro mês, tal, você tem a renda dali que vai te socorrer nesses momentos aí mais difíceis que você precisa, tal, tá lá para te socorrer. Então, assim, e o fundo imobiliário é uma situação que você tem todos os meses. Né? Não é esporádico, esse mês eu tenho rendimento, com uma carteira bem diversificada, vai ter todo mês. Sim, um mês um pouco mais, um mês um pouco menos, exatamente. Uma fase um pouco menos, uma fase um pouco mais. Mas se tiver uma carteira bem diversificada, todo mês tem dinheiro. Eu acho assim até que a diversificação é a alma do negócio. Né? Você tendo aí uma diversificação aí, você, de repente um fundo, ele cai um pouquinho o rendimento, o outro sobe um pouquinho o rendimento, já te compensa uma coisa, te dá um problema num fundo imobiliário aqui, X, o Y aqui tá te dando, então você não se preocupa tanto, entendeu? Se você não tiver a diversificação e colocar tudo numa cesta só, vamos dizer assim, né? Você já fica mais suscetível, né? Acho que abrir mão uma das principais vantagens do mercado de fundo imobiliário, que é a diversificação. Sim. Senão seria a mesma coisa que ter um imóvel e alugado para um locatário e tal, né? Sim. A grande vantagem, além da qualidade dos imóveis, é ter essa diversificação que vai manter um fluxo de renda lá. Sim. E assim, e também seguir a sua estratégia. Eu acho que você tem que traçar uma estratégia, né? E seguir ela. Sim. Seguir independente do que aconteça no mercado, eu acho que você tem que seguir aquela estratégia, né? Se é no longo prazo, até o fim, né?
Porque só assim você vai ter êxito. Porque se você também ficar mudando de estratégia toda hora, né? Disso você sabe bem, né? Tem um plano de voo, tem que seguir, né? Tem que seguir, porque senão cai, né? Ou vai parar em outro lugar. Ou né? vai, exatamente. Então, assim, na realidade, essa é a situação mesmo. Você vai parar em outro lugar. Então, assim, se você traçou uma estratégia, você tem uma diversificação, você tem um estudo, não tem como você errar. Você vai acabar no lugar que você quer. Agora, se você tem um estudo, de repente você começa a destoar esse estudo no meio do caminho. Então, quer dizer, já não é uma coisa... Não sabe para onde vai. Você está perdido na situação, né? Agora, continuando com essa analogia, mesmo um plano de voo, ele comporta desvios no meio do caminho. Sim, desde que você sabe para onde está indo esse desvio. Exatamente, isso. É o que acontece nos fundos imobiliários. Porque a vida não é planilhável e um voo também não. Não. De repente você tem um fundo hoje que é muito bom, é excelente na sua visão. Né? Daqui 2 anos, 3 anos, ele pode não ser mais. Sim. Então, assim, você tem que estar fazendo as correções necessárias. E, olha, esse fundo hoje já não me atende mais para aquele plano meu futuro. Exatamente. Então, eu preciso trocar ele e colocar um aqui no lugar que vá chegar naquele plano futuro que eu tenho. Exatamente. Entendeu? Então, é assim que a gente tem que seguir, né? Muito legal. Que bela história, né? A gente vai aprendendo, né? Com o decorrer dos anos, a gente vai aprendendo e vai, né, sabendo como é que funciona. E assim, você tem, nesse mercado, você tem, como eu já tinha dito, você tem muitos amigos, né? Eu agradeço, todas as vezes que eu converso, eu agradeço ao Baroni. Foi um cara que, né, no início não conhecia nada de fundo imobiliário e de repente, conversando com o cara, né, pô, me abriu uma porta, não, me liga, pô, quem é o Baroni, né? Um cara chegar, mandar eu ligar para ele e tal, me senti super satisfeito. Pode contar aquele segredo dele, não? Pode. Só se você contar, se você contar. Baroni agora tá suando lá, hein? Teve uma história engraçada, né? Que a gente fez muita amizade, né? Fora dos fundos imobiliários, ele conhece minha família, eu conheço a família dele, né? E numa determinada situação eu fui convidado para o aniversário do filho dele e eu fui para Goiânia e ele deu o quarto dele para mim dormir, né? Acabei dormindo no quarto dele, né? Lógico que não com ele, né? Ele foi para outro quarto, então né? Ainda bem. Você dormiu na cama do Baroni. Na cama do Baroni. Então ele fala até hoje, ele fala, só não pode falar esse nosso segredo, que você foi o primeiro a dormir na minha cama, né? Mazzarin não vai contar isso para ninguém, pode ficar tranquilo, nem eu vou contar para mais ninguém que ele dormiu na sua cama. Sem problema, vai ficar só entre eu e o Arthur, isso, né, Arthur? Sandro, brigadão. Obrigado, viu? Bacana ouvir as histórias de quem, como a gente, é investidor e está aí aprendendo e investindo, né? Ok. Muito obrigado, bons voos para você. Eu é que agradeço aí pela oportunidade aí, né? E vamos continuar aí, né? Seguindo aí e trilhando esse caminho aí, já que é a longo prazo, isso. Né? Muito bom. Vamos lá. Tenho certeza que você também gostou desse bate-papo. Sexta que vem tem mais e eu te aguardo, hein? Até lá. Enquanto isso, aproveite o fim de semana. Um grande abraço para você.